Bom, estamos todos tentando digerir ainda o fim da Magnitsky, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem na inauguração do SBT News, né? O SBT News é mais um canal de notícias aí feito pelo Fábio Faria. O Fábio Faria foi ministro das comunicações do Bolsonaro, então é um cara que não pode ser acusado de ser esquerdista, mas eu temo que não vai ser muito diferente dos outros canais de notícias que a gente tem da mídia tradicional, até por pressão do governo. Só você ver quem é que estava presente lá na festa, estava toda a nata da elite aristocrática socialista brasileira. O Lula estava lá, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, estava todo mundo lá, né? Realmente uma cerimônia, e que acabou acontecendo que, como a cerimônia aconteceu depois da retirada do nome do Alexandre de Moraes da lista da Magnitsky, serviu como comemoração dessa retirada, né? O Alexandre de Moraes fez um discurso dizendo que a verdade venceu e não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas eu vou te falar um negócio, né? A minha expectativa é que, bom, duas coisas. Primeiro, que a gente está lutando ainda. Enquanto a gente estiver lutando, a guerra não acabou. A segunda coisa é que existe uma expectativa de que a situação melhore daqui para frente num contexto similar ao que aconteceu entre os milicos e os americanos em 78 ou 79, quando teve a briga entre o Carter e o Geisel, né? Para quem não sabe, aqui, ó, o choque entre Carter e a ditadura militar brasileira levou ao pior momento das relações entre Brasil e Estados Unidos, lá em 78. Por quê? Porque o Jimmy Carter, então presidente americano, criticava a ditadura no Brasil, criticava a tortura no Brasil. Só que naquela época também o Brasil ganhou, sabia? O Brasil ganhou, o governo continuou. Né? Os americanos ameaçaram botar sanções, parar de fornecer arma para os brasileiros e não sei o que lá, e os brasileiros não mudaram nada, e o governo americano voltou atrás. Só que no ano seguinte o Carter anunciou, desculpa, o Carter não, o Geisel anunciou o início do processo de reabertura do país com a eleição do Figueiredo, que tinha o projeto justamente de fazer anistia e a reabertura do país, da democracia no país. É alguma coisa similar que a gente está vivendo aqui agora? Bom, a gente pode imaginar que sim, talvez essa pressão tenha servido exatamente para isso. Vamos falar sobre o caso do SBT News e mais um pouco sobre a Magnitsky do Alexandre de Moraes, porque esse assunto não tem jeito, a gente tem que falar sobre ele, né? Eu sou o Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essa notícia foi sugerida por Soberania, Soberania, Jovem Algoritmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, uma cerimônia muito bacana ontem lá em São Paulo, o SBT lançando o SBT News, né? Eles usaram uma inteligência artificial do Silvio Santos para fazer a apresentação, para falar coisa, depois todo mundo falou lá e tal. O site SBT News vai ser lançado, a estreia é segunda-feira, agora dia 15 de dezembro, vai ser uma operação multiplataforma, vai ter canais fechados, então vai ser mais uma Globo News, Globo News, Record News, Band News, já tem um monte de canal de notícia direto aqui no Brasil, vai ter mais um, o SBT News, né? Além disso, vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube e presença em canais de streaming gratuitos para a TV conectada, é IPTV, tá? Isso aqui é IPTV. Então é isso que vai acontecer. Assim, não vejo nenhuma grande mudança, porque já tem um monte de canal nesse sentido. Eles estão prometendo, o Fábio Farias prometeu um canal com imparcialidade total. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas enfim, vamos aguardar, vamos ver como é que é, de repente. É um canal melhorzinho que os outros, né? O Fábio Faria foi ligado ao Bolsonaro, foi ministro das comunicações do Bolsonaro. Então, essa é a situação, né? Agora, estavam presentes lá o Lula, a Janja, o Alckmin, o Haddad, Lewandowski, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, tava festa, tava elite aristocrática socialista de Brasília toda lá, né? E como não podia deixar de ser, como eu falei, foi logo depois do anúncio de que as sanções da Magnitsky e do Alexandre de Moraes tinham sido levantadas, o cara comemorou, né? Vamos fazer o quê? Ele tem que comemorar, é lógico que ele iria comemorar, né? A visão desse pessoal é que derrotaram o bolsonarismo, conseguiram o objetivo deles. Eu acho que eles estão errados, porque, de novo, a ânsia do povo brasileiro continua a exata mesma e ninguém foi engrupido pela lorota deles. Agora, eu não vou negar de vocês que foi um baque, sem dúvida alguma, né? Antes o Trump não tivesse feito nada, se não tivesse feito nada, teria sido menos danoso, né? Mas existe uma possibilidade dessa ação do Trump ter dado sim alguns resultados, né? Vocês sabem,
Eu sou um cara que desde 2019 comparo essa ação do STF com os militares. Eu sou totalmente contra ditaduras, eu sou libertário, eu acho a democracia um lixo, mas infelizmente ditadura é pior ainda do que democracia. Então não tem negócio de querer milico não vai resolver problema nenhum, mas juiz também, juristocracia também não vai resolver problema nenhum do Brasil. Se eles acham que vão resolver o problema do Brasil na base da canetada de juiz, também não vão. E o pior é que tanto no caso dos milico em 64, quanto no caso do STF agora, nesse processo de querer resolver os problemas, de achar que tem a solução dos problemas, eles estão só piorando a situação, criando mais tortura, mais sofrimento para o povo brasileiro, um monte de gente presa pelo 8 de janeiro, uma coisa absurda. Enfim, o Alexandre de Moraes comemorou a vitória, mas isso aconteceu também em 78, sabia? Olha só, em 78 teve uma briga entre o governo do Jimmy Carter, americano, e o Geisel, né, o Ernesto Geisel, que era o presidente brasileiro, né? O Brasil era um aliado importante dos Estados Unidos, só que o governo americano estava chateado com as denúncias de tortura no Brasil. Olha que coisa, violações de direitos humanos. Sim, teve tortura no Brasil. Eu concordo que o pessoal exagera, que teve menos do que o pessoal fala que teve muita gente que mentiu dizendo que tinha sido torturado quando não foi torturado de verdade. Mas que teve tortura, teve tortura. É óbvio que teve tortura, sim, na ditadura militar brasileira. Foi um absurdo aquilo ali, não tem nada que justifique aquele negócio. Então, o que aconteceu? O Jimmy Carter pressionou o governo brasileiro, ameaçou parar de mandar ajuda para o Brasil, ameaçou romper os vínculos militares com o Brasil, foi um monte de ameaça que... durante um embate entre o Jimmy Carter e a ditadura militar, marcou o pior momento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Em 76, o presidente democrata colocou o desarmamento nuclear e a defesa dos direitos humanos no centro de sua política externa. O embaixador Recupero, ex-ministro da Fazenda, lembra que acompanhando de perto a campanha americana naquele ano, como se via como diplomata, né? E aí o Carter manifestou a oposição ao acordo de cooperação nuclear do Brasil com a Alemanha, que levou à construção dos reatores nucleares em Angra dos Reis e Rio de Janeiro, e achava que isso era um risco para a proliferação de armas nucleares, e de fato a gente ficou sabendo depois que os milico brasileiros tentaram fazer bomba atômica sim, e criticou o problema dos direitos humanos do Brasil da época. Várias mortes do operário Manuel Fiel Filho ao jornalista Vladimir Herzog, lembra o embaixador, né? Aqui descreve direitinho como foi todo o atrito, teve um monte de briga, os Estados Unidos cortou relação com um monte de coisa, só que aí, de repente, o Carter mudou de opinião. Ele estava brigando com o Brasil, estava brigando. Aí, de repente, ele mudou de opinião. Ele se convidou para vir ao Brasil, veio ao Brasil, está aqui a visita dele, encontrou com o Carter, o Carter encontrou com o Geisel, né, se encontraram, fizeram as pazes. Pareceu que os Estados Unidos deu um taco naquela época também. Ele pressionou o Brasil, depois falou, não, tá bom, beleza, acabou, tá resolvido o problema, vamos parar por aqui e não vamos brigar mais, né? Repara como é que isso, de certa forma, lembra o que aconteceu entre o Lula e o Trump. O Trump bateu no Lula, brigou, ameaçou, colocou sanção e coisa, depois voltou atrás em tudo. E o presidente americano que procurou o Brasil, né? E existe uma lógica por trás disso, né? Os americanos sabem que são muito mais fortes que o Brasil, que se quiser destruir o Brasil, destrói rapidamente economicamente ou de qualquer outra forma. Mas não é interesse deles. O interesse deles é que o governo brasileiro se alinhe aos Estados Unidos, né? Então, como eles acham que o Brasil ainda não é um caso perdido como a Venezuela, eles fizeram isso lá em 78 e estão fazendo agora de novo. Ou pode ser isso agora de novo. Tá? Em 78, você lembra, o Geisel saiu ganhador. Não, depois voltou tudo. Tudo que o Carter tinha botado de sanção no Brasil foi retirado. Ficaram amigos e coisa e tal, e pronto, ganhou. Parabéns, Geisel, conseguiu engrupir o presidente americano. Mas tinha alguma coisa por trás. Por quê? Porque logo no ano seguinte, em 79, foi decidido que era o Figueiredo, que seria o próximo presidente, já entrando para fazer a reabertura política. Ou seja, que o Figueiredo iria... O Figueiredo entrou, o João Figueiredo, né, que foi presidente americano, iria entrar para fazer a abertura política, assinar anistia e coisa e tal. Então, ou seja, essa... pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, pode ser que esse negócio todo não tenha sido em vão, que tenha havido algum projeto, alguma pressão muito grande. Não tenha dúvida que a pressão que os Estados Unidos conseguem fazer no Brasil, essa pressão visível é só uma parte dela, a pressão por trás pode ser muito maior no final das contas, né? Quem sabe? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Lembra que a eleição seguinte, no caso aqui, ainda ficaram os milicos no poder, ainda continuou o Figueiredo. A partir dali é que se deu a reabertura.
Será que vamos ter que enfrentar mais 4 anos de Lula? Eu acho que não precisa não, tá? Eu acho que a gente consegue já na eleição do ano que vem trocar o presidente e isso seria uma coisa muito positiva para o Brasil. Vamos ver o que aconteceu, né? Então, fora isso, essa foi a história lá do SBT. Evidentemente que o Alexandre de Moraes comemorou, né? É lógico que ele ia comemorar, fez um discurso falando que não, que soberania, soberania e coisa e tal, mas sabe lá quantas vezes ele teve que dar o cu pro Trump para poder tirar essa Magnitsky lá. Então, sabe-se lá o que foi prometido, o que foi conversado nessa história, né? Vamos ver o que segue daqui para frente. Uma outra crítica que o pessoal tem feito é uma crítica ao Tarcísio, porque ele aplaudiu a fala de Moraes e não sei o que lá, tá vendo, Tarcísio, não pode. Gente, para com isso, pô. O Tarcísio tá fazendo o papel dele, tá certo, tem que traçar pontes mesmo. Não tem esse negócio de querer brigar com todo mundo o tempo todo, isso não dá certo, não tem como chegar do outro lado. Ele está correto. No momento que ele tiver o poder institucional, eu espero que o Tarcísio, de fato, tome medidas para resolver o problema dos direitos humanos do Brasil, para resolver a injustiça enorme que foi feita com o Bolsonaro. Mas não adianta nada ele agora brigar com Alexandre de Moraes. Esse que é o problema que o pessoal não entende, né? É uma falta de pensamento, falha de pensamento estratégico que é enorme, né? Aplauso de Tarcísio a Moraes e clima cordial com Lula incomodam bolsonaristas nas redes. Bom, eu não posso fazer nada, né? Eu já falei várias vezes, eu gosto do Tarcísio, voto nele muito fácil, não tenho problema nenhum com isso. Acho que essa ideia de que o Tarcísio tem que brigar com Alexandre de Moraes, tem que quebrar tudo, isso, bota pra quebrar mesmo, não interessa, não sei o que lá. Amigo, não tem como resolver isso dessa forma. O assunto será resolvido, mas só não será resolvido na base da violência, na base da briga. Estamos caminhando bem, eu acho que a gente tem uma boa possibilidade no futuro. E é lógico, depende da gente. A gente tem que... É natural ficar desanimado nesse momento, ninguém vai dizer para fica alegre, vai dar tudo certo, né? Nesse momento tem que ficar desanimado mesmo, mas a gente vai voltar e eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano muito bom pra gente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.